Tem uma alga muito usada no mundo chamada Scophila nodosa. Onde essa alga é produzida? Ela está entre a França e o Canadá, que é a região de água muito salgada, fria salgada. E lembra que antigamente fazia o picoloseiros, os caras botavam sal no negócio de fazer picolé ali, o sorvete, né? Aquelas máquinas giravam antigamente, né? Fazia o sorvete era assim, botava água salgada para não congelar. Então ela sofre muita tensão de sal. E o que o sódio faz? O sódio faz a mesma coisa que seca, tira a água. Então, como é que faz isso aqui? É interessante, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um vacúolo, onde você guarda os sais. E aqui é onde está o DNA, nesse lugar aqui. Tem água aqui também. Então, quando começa a entrar sal na planta, a planta começa a jogar aqui, né? Entendeu? E ele começa a fazer força e tirar água daqui, entendeu? Tirar água para cá. Então, vai murchar o quê? Vai tirar água do núcleo e das organelas. E aí, frita o processo. Então, tem que manter isso mais vivo. O que a planta faz? Ela vai no DNA e olha assim, ó, quando tem o seco, produz o quê? Vou conduzir osmorregulador. Então lá tem uma lista de osmorregulador. Então ela diz assim, ó, produz os mais comuns, um aminoácido e uma monocortenase, chama prolina e glicina betaína. Ela pode usar ainda sorbitol, manitol, mas esses são os mais produzidos em volume, entendeu? Em mais volume. Então ela começa a produzir aqui. Agora, se ela for uma variedade que eu selecionei para produtividade, ela tem menos folhas escritas para fazer isso. Então ela produz menos prolina e glicina betaína e sofre mais o estresse, porque ela não tem produção disso. O que eu faço com uma alga? Lá no mar, uma alga está constantemente com essa pressão, então ela está produzindo glicina betaína e prolina o tempo inteiro, um volume altíssimo. Inclusive, a Scophila nodosa faz uma batatinha de produção, tipo um calo ali, produzir esse elemento. Então ele tem o quê? Tu vai lá, pega essa alga, tira um extrato e joga na planta, vem a mensagem pronta, produz isso. Então você já prepara, opa, para um pouquinho, não precisa olhar minha genética, eu vou fazer, entendeu? Eu estou modulando o que eu selecionei de uma forma de complementar aquilo. Antigamente não tinha aqui no livro, hoje a gente fala ok Google, então é rapidinho, né? Rapidinho ali. Então ele licita. Agora é o seguinte, dê um exemplo. Agora, nós temos estresse não só de seca, nós temos estresse por alta temperatura, nós temos estresse por luminosidade. Esse ano no Mato Grosso nós tivemos um falta de chuva, vocês também, mas fica muito tempo de luz. Ah, mas a luz é bom. Não, meu filho, a luz no excesso não é bom, não. Ele é um fotodecompositor, ele sobrecarrega o fotossistema 2 e sistema 1 e vai detonando a plastoquinona e a plastosanina, entendeu? Isso aí, então tu tem que ter protetor de carotenoides. Então o que tu faz assim? Aí tu pega uma alga no centro que tu tem do planeta, muito calor. Tem uma alga que se produz nas Filipinas ali, no muito calor, e aqui no Brasil, chama-se Capa ficus alveraensis. É uma alga que ela põe licitores para proteção de temperatura. O que ele produz? Anota aí. Produz HSP. High temperatura, né? Protetor de alta temperatura. HSP 70, isso chama o termo seguinte. O termo comum diz chaperonas. Quando tu vai no solão calor, tu põe o quê? O chapéu. Não é verdade? Um chapéu. Então essas algas induzem a planta a produzir isso. Se eu tenho estresse por seca e calor, eu tenho que botar uma alga que licita a planta a fazer calor, diminuir o calor e diminuir também a seca. Agora, se tem muita luz, tem algas flutuantes que ficam numa região do mundo que tem um período do ano que é muito amplitude de luminosidade. Austrália. Na Austrália eu estive lá uma vez, cara, às 3 da manhã clareava e às 9 da noite estava claro ainda. Então imagina essa alga fica período de 18 horas com luz. Então ela tem que produzir fotoprotetores, carotenoide protetor. Então, se eu tenho uma situação que eu tenho seca, falta de água, se eu tenho temperatura alta e tenho coisa, eu tenho que fazer um blend com essas 3 águas para tirar. Entendi. Entendeu? Não? E essa é a formação do blend. Ah, mas eu quero só seca. Mas esqueceu que tem temperatura e coisa. Claro, se eu tiver uma seca no inverno, no sul, lá que não tem luminosidade alta, eu poderia usar uma Scophila. Entendeu? Então eu tenho essa. Então a alga, assim, o que é elicitor? E a planta tem uma memória para isso também? Se aplicou uma vez, ela consegue... Eu vou te explicar uma coisa interessante, o seguinte. Plantei soja lá. Plantei a soja. Tá desse tamanho assim. Chega para uma criança e diz: olha, o lobo mau vai entrar nessa porta.
pode saber que toda vez a criança vai olhar, você que tem o lobo mau, a mãe ela vai olhar tem o lobo mau. Então ela fica predisposta a isso. Em alerta. Então quando você joga esses elementos numa fase inicial, você deixa preparada a planta mais tempo. Talvez lá no final do ciclo ela esqueça do lobo mau, mas ela fica mais preparada, entendeu? Mais preparada. Talvez uma estratégia, então, assim, ó, de tempos em tempos avisar do lobo mau, professor. Claro. Aí tu pode fazer de duas maneiras. Agora eu vou explicar uma estratégia que eu aprendi. Anota aí, isso é interessante. Se eu tenho uma condição que a seca é esporádica, quer dizer, pode sair a coisa, eu vou aplicando doses deles repetidas. Pode que pouco de novo. Agora, esse ano, que nós sabíamos que ia faltar chuva, V4, paulada de feio, para não esquecer. Ela ia encaminhando, entendeu? Então, quando tem um estresse que a gente sabe que vai acontecer. Agora eu vou dar um exemplo para você. Soja talvez, né? Algodão. Algodão eu sei que vai acontecer. Então eu dou paulada nele, entendeu? Sim. Lá, sempre. Entendeu? Não, perfeito. Entendeu? Eu dou uma paulada sempre. Entendeu? Mas sempre no momento que ele não está em estresse, né? Claro, antes do estresse. O que nos gera estresse? Vou te dar um exemplo agora claro. Estresse a gente tem lá, não, mas meu estresse é seca, é calor, é muita luz. Cara, nós geramos estresse. Aí tu vai, olha lá, tem um percevejinho na lavoura, eu vou vir cá um inseticidazinho lá. Matei o percevejo. E o soja, porra, tu me colocou essa coisa em mim e intoxicou. É um inseto exógeno. A planta tem que decompor isso. E há gasto energético para isso. Mesma coisa para fungicida, inseticida, herbicida. Qualquer coisa tu põe a mais. O próprio micro também ela errada, de uma forma errada ou de uma formulação errada, tu pode gerar isso. Sim. Os inertes, né? Exatamente. Então você pode gerar. Então tu faz o seguinte. Eu, primeira vez que usei alga, eu nem fui para usar contra o estresse ambiental, foi para estresse químico. E o primeiro que eu usei é contra glifosato. Comecei a usar. Eu fui procurar atrás de um produto que eu diminuía meu estresse do glifosato. Eu tive uma ideia aqui, professor, que esse ano a gente teve muito problema com o próteo, principalmente um pouco mais tarde, né? Acho que a junção dele com extratos de algas vai ajudar bastante. Matheus, eu acho que só para comentar a vida da gente, eu nunca tive fito de proteoconazol, de nada. Porque sempre a tal da nutrição junto, professor. A fisiologia. E agora acho que eu quero encaixar aqui, Matheus, além disso, acho... Porque é aquela história da nutrifisiologia. Nós estamos falando de fisiologia, né, professor? Sim. Tá, mas aí tem uma parte disso. Então a fisiologia está induzindo as coisas, né? Sinalizando. Agora, para funcionar as coisas, tem que ter a nutrição. Aí é o seguinte. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.